Olá, sejam bem-vindos. Hoje vamos falar da terceira parte do nosso livro As Relações Humanas de Sêneca. Como se trata da vida humana, eu espero que vocês estejam acompanhando, estejam refletindo a respeito e estejam procurando aplicá-lo na sua vida. Relembro sempre aquilo que diz Helena Blavatsky, que um livro, de fato, uma leitura começa quando você fecha o livro, porque aí você começa a digeri-la e poder aplicá-la. E hoje não é diferente, vamos falar de um tema bastante interessante, mas também muito forte. Sêneca vai falar sobre a morte. Em várias cartas dirigidas a Lucílio, estamos exatamente nessa obra, as cartas a Lucílio, em várias dessas cartas ele trata do assunto da morte. Primeiro Lucílio diante do medo da sua própria morte, depois a perda de um amigo, depois diante da doença, ou seja, várias situações em que ele vai orientando sobre o comportamento de Lucílio. Eu espero que vocês gostem. Só relembrando, repassando o currículo do nosso amigo Sêneca, já falamos todas as vezes, Ele nasce em 4 a.C., vai morrer em 65 d.C., condenado à morte por Nero, aquele que ele criou. Ele foi preceptor de Nero. Em determinado momento, Nero nega o seu mestre e inclusive manda matá-lo. Ele corta as próprias veias numa banheira até morrer. Mas, antes disso, nesse ciclo de vida que ele teve, que foi até longa, considerando o momento histórico em que ele vivia, onde a longevidade não era comum, ele deixa lições de sabedoria muito fortes. Ele pertence àquilo que nós chamamos a escola estoica, que é uma escola muito voltada para ensinamentos de caráter moral e, portanto, muito atual e muito útil para os nossos dias. Não é à toa que ela vem voltando à moda com tanta força. Então, Sêneca, relembrando, faz parte da trindade de grandes filósofos estoicos em Roma, que são Sêneca, Epíteto e Marco Aurélio. É a tríade de ouro do estoicismo romano. Bom, o que mais para relembrarmos? Ele tem 124 cartas, 12 diálogos, tem 9 tragédias, ou seja, foi um escritor bastante ativo. Deixa muita coisa da sua obra, deixa muito conhecimento, embora algumas coisas tenham sido, sim, perdidas. Perdeu-se um 13º diálogo, perderam-se algumas das cartas, mas grande parte da sua obra, felizmente, chegou ao nosso tempo. Então, vamos lá? Lembrem que Relações Humanas é um apanhado das cartas a Lucílio, que se divide em 4 partes. Já falamos sobre a amizade, já falamos sobre os livros e a eloquência. Hoje falaremos sobre o sábio e sua atitude diante da morte, ou seja, as vantagens da sabedoria diante da morte. Ele vai mostrar algumas das ideias que ele mesmo usa para encarar a ideia da morte, da doença, e com isso ele traz consolo. Então vamos. Ele começa logo no início, na primeira carta de Lucílio, primeira carta que Lucílio escreve para ele, nós sabemos pela resposta, porque não temos a carta enviada, a carta que ele recebeu. Parece que ele sofria algum processo por parte de inimigos que o perseguiam. E ele temia uma série de coisas, o exílio, a morte, ele temia a prisão. E essa aflição dele faz com que Sêneca lhe responda falando a respeito desse temor, do porquê ele ter esse temor, diante dessas coisas que são perfeitamente suportáveis por um homem que esteja na posse de si mesmo. E ele vai falar uma coisa que é muito interessante, gente. Isso em particular eu achei muito bonito, que mostra quase que o selo, o carimbo de que se tratava de um excelente filósofo, porque isso é realmente da natureza de um filósofo. Ele diz que nada o consola mais e nada é medicamento melhor para ele do que ideias. Boas ideias, ideias sólidas, ideias bem fundamentadas, amenizavam todo o medo e amenizavam toda a dor. E são exatamente essas ideias tão terapêuticas que ele vai recomendar a Lucílio nas suas cartas. Então ele diz, é uma tolice ficar hoje infeliz, porque um dia há de se ficar infeliz. Isso parece tão lógico, A ideia da dualidade, desde que chegamos ao mundo, Marco Aurélio, que é um outro estoico, fala muito sobre isso, sabemos que o mundo é dual. Que haverá chuva, haverá sol, haverá o bem e o mal, o quente e o frio. A dualidade está prevista no esquema da vida. O mundo manifestado é dual. Portanto, quando você pisa no mundo, você vai ser informado que haverá
dificuldades, haverá traições, haverá momentos moralmente dolorosos, haverá momentos fisicamente dolorosos, haverá momentos de perda, haverá momentos de aproximação da própria morte. Portanto, isso está previsto. Agora imagina você que ao encarar esse script da vida, isso e o seu contrário também haverá, ou seja, tanto luminoso quanto o mais doloroso, você sabendo desse script começa a sofrer desde agora. Você condenou a sua vida a não ser dual, a ser uma coisa só, dor o tempo todo. E é o medo que é capaz de fazer isso. A vida que era dual e tinha coisas que eram agradáveis, boas, construtivas, de repente ficou toda obscura, porque um dia eu vou sofrer. Ele ensina a Lucílio que não é isso que se faz diante da vida. Você se previne, você se prepara para ambas as circunstâncias, mas não fica sofrendo por aquilo que vai acontecer desde o primeiro dia da sua vida, que isso é uma insensatez. Quem vive assim não vive, é um prisioneiro do medo. Continuando, ele vai dizer: se queres expulsar tuas inquietudes, considera que todos os teus medos com certeza se realizarão. Imaginem vocês uma coisa dessas, todos os seus medos se realizarão. Eu costumo brincar com isso, que quando eu comecei a dirigir, essa história real, realmente aconteceu, e já contei muito nas minhas palestras, inclusive, eu tinha pavor de dirigir. Um belo dia eu fiquei pensando, por que será que eu estou com tanto medo de dirigir? Porque na velocidade que eu dirijo, que grande acidente eu vou provocar? Só se for um atropelamento de tartaruga. Eu cheguei à conclusão que o medo que eu tinha é das pessoas acharem que eu dirigia mal. Esse o medo? Deixa comigo. Eu fui para frente do espelho e falei para mim: mas você dirige mal, você dirige mal, você dirige mal, você é uma barbeira, entendeu? Entendi. Se alguém disser isso, é a pura expressão da verdade, tá certo? Tá certo. E aí eu fui para a rua sem medo. A pessoa gritava: barbeira, é isso aí mesmo. É isso. O próprio Epíteto, que é um outro filósofo estoico, ele tem uma frase que eu acho muito engraçada, muito interessante, que ele diz: se alguém falar dos teus defeitos, se souberes que falaram dos teus defeitos, você deve responder: essa pessoa não me conhece tão bem assim, porque senão não falaria só desses defeitos, falaria de vários outros. E isso é fato. Bom, aceitar a perda, que é esse conselho que eu utilizei na época que eu fui dirigir e percebi que a perda não era grandes coisas e que dava perfeitamente para viver com aquilo, vai tirando de você o medo. Que o medo é exatamente aquela ameaça. E se você responder, se acontecer isso, eu vou suportar bem e vou estar bem. E no dia seguinte recomeço sem nenhum problema. Você vai minando os argumentos do medo, que é exatamente o que ele recomenda aqui para Lucílio. Pensa, o medo diz: vai acontecer tal coisa, vai mesmo, e daí? Eu começo tudo de novo, qual é o problema? Mas você vai passar por tal coisa. Vou mesmo, estou preparado para isso, já me preparei. Espera o mais justo desfecho, mas te prepara para o mais injusto. É mais ou menos a mesma ideia. Eu me preparo para que as coisas fluam da maneira mais justa, mas pode acontecer de não fluírem. Tem muitas coisas interferindo na vida humana. Naquilo que os indianos chamam da lei do karma, muitas coisas interferem do individual, do coletivo, do pessoal. Muita coisa pode interferir no futuro. Inclusive coisas que não estão aqui agora, que vão acontecer ainda pelo meio do caminho e que vão mudando o rumo dos acontecimentos. Portanto, eu espero, porque confio na natureza, que a justiça vai prevalecer. Mas em que momento ela vai prevalecer? Não sei. Talvez hoje, talvez um dia, mas eu estou preparada para ambas as situações. Se a justiça prevalece agora, bem. Se ela não prevalece, eu não deixo de confiar nas leis da natureza e já esperava por isso. Ou seja, me lembra muito aquilo que Jung dizia em determinado momento, que se nós viramos as costas para os problemas, eles não deixam de existir. Simplesmente nos pegam pelas costas. Então há que encarar, existem os problemas. Quando eles vierem, bom, eu já sei o que eles são. Não vão me pegar de surpresa, nem vão me pegar pelas costas. Isso não é um drama, isso faz parte da vida. Apesar de tudo isso, viver vale a pena? Vale, porque ninguém quer morrer. Então vamos pegar essa parte que vale a pena e vamos vivê-la da melhor maneira possível. Continuando, ele vai dizer: não há nada tão terrível na vida a não ser o próprio medo. Portanto, não é apenas os homens, mas também das coisas que cumpre tirar a máscara e mostrar o verdadeiro rosto.
Então ele diz, não é apenas tirar as nossas máscaras para conhecer a nós mesmos, é tirar as máscaras dos acontecimentos da vida também, porque o medo mascara as coisas. E se pensarem nisso de você? Tá bom, já pensaram, e agora o que vai acontecer? Não, nada não, é isso aí mesmo. Tá bom, isso eu aguento bem. Mas tal coisa, você pode, sei lá, perder os seus bens. Não, se eu perder os meus bens, eu vivo bem sem esses bens? Sobrevivo bem? Sobrevive. Vou morrer no dia seguinte? Não, não vai, vou continuar vivendo. Bom, então não é tão grave assim. Não é tão grave, dá para sobreviver bem com isso. Tá? Então, tirar as máscaras não só de nós mesmos, não só das pessoas, mas também dos acontecimentos. Isso é importante. Descobres hoje que és ameaçado pela morte, exílio ou sofrimento? Descobriste hoje, Lucílio, que és ameaçado pela morte, pelo exílio ou pelo sofrimento? Ora, mas nasceste para conhecer esses infortúnios. Isso é um pensamento tipicamente estoico. Por que a gente veio fazer no mundo? Não foi aparar as nossas arestas para crescer, para corresponder mais à condição humana, para corresponder ao plano da natureza para com os homens? A gente não veio aqui para isso. Então agora, a essa altura, porque Lucílio, segundo ele diz, já era um homem maduro, pouca coisa mais jovem que ele, talvez, a essa hora, a essa altura da vida, você se surpreende porque tem infortúnios na vida? Isso não está dentro das condições do contrato de vida, que a gente já deveria ter entendido? Viemos aqui para crescer, e para crescer enfrentaremos dificuldades. Isso é muito lógico, portanto, não te surpreendas com as condições esperadas da vida. Morremos todos os dias, pois todos os dias nos é tirada uma parte da nossa vida. Ele diz, olha, a morte não está no futuro, a morte compartilha o dia de hoje conosco. Ela, no dia de hoje, ela vai a cada minuto levando coisas para o passado, já não nos pertencem mais. Ou seja, morremos todos os dias. Não é o último grão de areia que esvazia a ampulheta, mas todos os que caíram antes. Não entende? A ampulheta está ali, caindo o grãozinho. Quando cai o último, não é esse último que te fez morrer. Foram todos os que caíram antes que te fizeram morrer. Portanto, você tem que estar preparado para dar valor a cada grãozinho desse. A morte não é o último grão. Todos eles, à medida que vão caindo, vão anunciando a morte. Ele diz, a imprudência ou loucura dos homens é tal que alguns são levados à morte pelo medo da morte. Tem tanto medo de morrer que isso se transforma numa ansiedade, num problema grave que hoje nós chamamos de neuroses e um monte de outras coisas, que destrói a vida precocemente. E ainda desenvolve às vezes um medo de sentir medo, que é o pânico, que é a pior chance de sobreviver em qualquer circunstância. Ou seja, ao sabermos que, aliás, a mitologia grega fala algo muito parecido, diz que quando nós viemos ao mundo, no primeiro sopro, na primeira luz, Zeus vira a nossa ampulheta. Ou seja, começamos a morrer no momento em que nascemos. E se temos essa concepção dessa convivência diária com a morte, valorizamos mais cada grãozinho da nossa vida. Cada dia, cada momento é muito mais valorizado. E sabemos que ou vivemos aquilo com corpo e mente juntos, refletindo, saboreando aquilo que a vida te oferece, no sentido de aprender com ela, de utilizar esses acontecimentos para encontrar cada vez mais o rastro de si mesmo. Ou você vive como é necessário, ou você já morreu. Um pedaço de você deixou morrer em vão. Porque, na verdade, o que eterniza a vida é dar a ela um sentido. Cada grão de areia que a gente deixa cair, sem aprender nada, sem crescer nada como ser humano, é um grão da nossa vida que não vai para a eternidade, porque você não deu nenhum sentido a ele. Por isso, dizia Marco Aurélio, o imperador, também estoico, que devemos tomar a morte como conselheira. Ela nos diz o que deveríamos estar fazendo hoje, se fôssemos morrer amanhã. Portanto, preenchemos todos os nossos dias de valor. Qualquer que seja o nosso estado físico, há que conservar a coragem e a alegria. Um bom piloto continua a navegar quando as velas estão rasgadas. Isso é muito interessante, ele cita que ele estava visitando um historiador antigo que era amigo do seu pai e que já estava muito idoso às portas da morte, e estava consciente disso. Via suas limitações físicas se tornando cada vez mais prementes, cada vez mais limitadoras, e ficava alegre e continuava fazendo o melhor que podia com os recursos que lhe restavam.
E ele fica muito impressionado porque não é uma pessoa que foi acometida subitamente pela morte, é uma pessoa que está vendo a morte chegar lentamente na sua direção, dia a dia, e ainda assim vive alegre e com serenidade. Ele dizia, encarar a morte conscientemente, saboreá-la momento a momento dessa forma e manter o seu bom estado de humor, é o navegador que caiu o mastro, as velas se rasgaram e ainda assim ele está conduzindo o seu barco da melhor maneira possível e alegre, feliz com os recursos que ainda tem. E quando não tiver mais, bom, acabou a minha participação nesse cenário do mundo que é marcada, é limitada, e nós sabemos disso desde que nascemos, mas enquanto me couber navegar, vou navegar da melhor maneira possível com aquilo que a natureza nos reservou. Percebam que isso lembra muito um outro estoico, Epíteto, que também gosto demais, que Epíteto falava exatamente sobre você saber dar o seu melhor segundo os recursos que a vida te reserva, e que isso seria a felicidade. Porque sempre os recursos serão limitados, sempre foram, sempre serão. Todos os recursos do universo nunca estarão na nossa mão ao mesmo tempo. Ou seja, de acordo com aquilo que a vida te reservou, faça o seu melhor. Sempre será limitado. É uma grande coisa, Lucílio, e que demanda um longo aprendizado, partir serenamente quando a hora é inevitável. Ou seja, demanda um longo aprendizado, saber partir serenamente. Isso demanda um aprendizado, aprender a morrer a cada dia da vida. Aquela passagem que já citei para vocês, não tenho medo da morte, sabe por quê? Porque ela é minha amiga íntima. Todos os dias morre algo em mim e todos os dias renasce algo novo. Morre um pouco do meu corpo físico, algumas células vão se desgastando, mas morre também um patamar de consciência. E eu vou me elevando sempre um pouquinho mais. Portanto, ela é minha amiga íntima, caminhou comigo a vida inteira, por que eu a temeria? Então, partir serenamente, ele vai dizer que fundamentalmente é ter a casa arrumada. Ou seja, qualquer momento que a morte me pegue, eu estou em paz. O que eu fiz no dia de hoje? Eu vivi um dia de um ser humano. As coisas estão todas quites, eu fiz tudo o que me correspondia, dei todas as respostas adequadas, eu não tenho aquela premência da dívida, não, se eu fosse morrer eu tenho que falar com alguém, eu tenho que resolver todos os problemas. Não, minha consciência já me mandou resolver esses problemas, a vida já me mandou, não precisava nem da morte para isso. Portanto, se eu tiver que morrer agora, minha vida já valeu a pena, eu vivi um dia de ser humano, eu vivi vários dias de seres humanos, e um dia desse justifica uma vida. E que essa paz de consciência, essa serenidade, deveria ser uma meta que ela nos acompanhasse todos os dias. Qualquer dia que você tombaria com a consciência limpa, tranquilo e quites com céus e com terra. Me lembra muito um poema de um poeta que amo muito, mexicano, Amado Nervo, que ele fala um pouco sobre isso. Bem próximo do meu ocaso, eu te bendigo, vida. E ele vai agradecer por tudo aquilo que a vida lhe deu e termina dizendo, vida, nada me deves, vida, estamos em paz. É muito bonito, é muito estoico esse poema. Ninguém recebe a morte com sorrisos, a não ser aquele que se prepara há tempos para ela. Ou seja, que recebeu tudo o que é próprio da vida de maneira serena, e a morte é própria da vida. Essa serenidade, essa sabedoria progressiva de querer entender os mistérios da vida e estar preparado para tudo aquilo que é próprio dela. E também é próprio da vida num determinado momento morrer. Aliás, se formos entrar por tradições orientais, disse que vida e morte só são duas facetas da grande vida, que continua. Para quem conhece esse exemplo indiano, que fala do golfinho, que é um observador que estivesse olhando tanto o ar quanto o mar, veria que o golfinho aparece no ar quando ele pula, depois mergulha no ar e continua vivo lá embaixo. Quem está fora da água diz, ele está vivo agora. Quando está dentro da água, ele está vivo agora, quando penetrou na água. Mas alguém que visse os dois planos veria que ele está vivo em todos os dois planos. E que é uma continuidade da grande vida em dois estados diferentes. E vocês vão ver que não com essas palavras, mas com essas mesmas ideias, Sêneca se expressa aqui. Aquele que não quer morrer, recusa-se a viver. É lógico, porque faz parte do pacote. Sabe o contrato que você assinou quando chegou na vida? Nem estava naquelas letrinhas pequenininhas, não. Estava na letra bem grande. Faz parte do pacote. Viver, superar dificuldades,
alegrar-se com as superações, amar a condição humana, aprender tudo que é possível aprender, beneficiar a todos que pode beneficiar, depois de despedir-se serenamente desse cenário e seguir o curso que a grande vida te propõe. Faz parte. E quem se recusa a morrer, recusa-se também a viver. Os acontecimentos certos são esperados. Só aqueles que não se tem certeza devem ser temidos. Ele diz, bom, eu espero que venha incompreensão, eu espero que venha doença, eu espero que venha morte, nada disso vai me fazer sofrer tanto assim. Sempre vai haver algum grau de dor, mas não tanta como se isso me pegasse de surpresa. Aquilo que não é previsto, isso sim, nos causa mais dor, porque não estava no nosso horizonte de possibilidades, e você tem que improvisar uma resposta para uma situação com a qual você não contava naquele momento. Isso é curioso, porque ele diz, à medida que o homem se aprofunda no mistério da vida, menos ele se surpreende com alguma coisa. Ah, eu me surpreendi porque um amigo me traiu. Bom, se você fosse um pouco mais sábio, saberia que a instabilidade vive e reina na maior parte dos seres humanos. E que hoje eles são amigos de si mesmos, amanhã não são amigos nem de si próprios. Hoje eles são fiéis a si mesmos, amanhã traem a si próprios. Se traem a si próprios, por que não te trairiam? E às vezes não são nem muito conscientes disso, fazem porque não sustentam viver as suas ideias todos os dias. Então um dia sustentam, no outro fraquejam. Um dia são vitoriosos, no outro são derrotados por si mesmos. E isso é o drama da condição humana. Se você conhece profundamente o ser humano, isso não te surpreenderia, portanto não te causaria sofrimento. Ou seja, o imprevisto é o que mais dói. Mas para um sábio, quase nada é imprevisto. Isso é o resultado do ânimo de aprendiz de um sábio, que caminha para a vida sabendo e querendo saber cada vez mais das condições do terreno e de tudo aquilo que ele encontrará pelo caminho. Para nunca temeres a morte, pensa nela sem cessar. Nossa, que morbidez! Não, não é morbidez. Muito pelo contrário, Marco Aurélio dizia, acabamos de falar sobre isso, tomar a morte como conselheira, pensar o que você faria hoje se fosse morrer amanhã. Essas coisas não são morbidez. Essas coisas são para dar o valor devido à vida. Sabe por quê? Já falamos em várias palestras, a consciência nasce por contraste. No contraste entre duas cores, entre duas notas musicais, você toma consciência de ambas. No contraste entre a vida e a morte, você toma consciência do que é válido na vida e do que não é, para evitar que você jogue vários grãozinhos de areia da sua ampulheta no lixo, sem utilizá-los corretamente. Então, caminhar com a ideia da morte valoriza a vida, realça as cores da vida, dá o sentido humano que a vida merece, evita que nós a joguemos fora. Portanto, é um excelente conselho. Morte não é mórbida, ela faz parte da vida. O medo à morte, sim, é mórbido. Chegará o dia em que veremos novamente a luz. Aquilo que parece morrer apenas muda de forma. Devemos partir com serenidade, pois teremos de voltar. Observa o retorno cíclico de alguns fenômenos. Não verás nada se extinguir no universo, mas todas as coisas declinarem e voltarem alternadamente. Isso nada mais é do que Sêneca falando do eterno retorno. E, obviamente, é uma forma de falar também da ideia da reencarnação. Isso não vai surpreendê-lo se vocês souberem que Platão fala explicitamente disso também. Se você pegar um diálogo chamado A República e um capítulo onde ele aborda o mito de você vai ver uma longa descrição desse fenômeno, do retorno do homem à vida. Não como uma crença, mas como uma dedução a partir da observação da natureza. Porque nós vemos que a natureza é um eterno retorno, e a natureza humana faz parte da natureza. Então ele diz, a primavera sempre volta. Ah, mas você vai me dizer, são outras as flores, não são aquelas anteriores. Não, são outros os corpos. O que você sabe da essência das flores? Para saber que não são as mesmas. Ou seja, os corpos sim vão ter que renovar, porque são perecíveis. Mas o que você sabe da natureza íntima das coisas? Para saber se ela não está retornando também. Junto com o espírito da primavera e o espírito das flores. Será que não retorna junto? Ou o espírito da primavera não é nada mais do que a junção dos espíritos das flores? Percebam que isso é uma possibilidade a ser considerada. Continuando, ante a perda de um amigo,
Pelas lágrimas, nós não cedemos à dor, apenas a expomos. Chega um determinado momento que Lucílio escreve uma carta e ele diz que perdeu um amigo muito querido. A amizade é muito valorizada por Sêneca, como uma coisa fundamental na vida do homem. E quando Lucílio lhe diz que perdeu um amigo muito querido, ele vai dizer, olha, não vejo por que ainda choras tanto, porque o choro não denota o tamanho da tua dor. O choro só anuncia a todos os demais o tamanho da tua dor. A dor não se necessita fazer tanta divulgação de si mesma. Ele chega a dizer, ó funesta loucura, queremos desfilar até na dor. Ou seja, até a nossa dor acaba virando vaidade. E queremos que todos nos vejam o quanto estamos sofrendo. E ele vai dizer, bom, se você honra o seu amigo e quer mantê-lo na memória como uma forma de honrá-lo, você não vai mantê-lo na memória só enquanto está sofrendo. Isso seria muito indigno dele, ele merece muito mais do que isso. É o que ele vai falar aqui adiante. Tu asseguras uma breve estada ao teu amigo na tua lembrança, se ele nela ficar apenas o tempo que durar a tua dor. Ele vai ficar na tua alegria também. Ele vai ser lembrado também na tua realização. Ele vai ser lembrado nos teus momentos de solidão, nos teus momentos de companhia. Ele vai ser lembrado em todos os teus momentos e não só no momento da dor. Então, a que serve a dor? Se é para honrá-lo, a vida o honra muito melhor do que a dor. E muito melhor ainda do que as lágrimas. Para de interpretar mal os benefícios da fortuna. Pelo que ele descreve, parece que Lucílio impreca contra a fortuna que levou tão precocemente o seu amigo. Ele diz, para de interpretar mal os benefícios da fortuna. Ela o retomou de ti, mas antes disso, ela o havia dado para ti. Ou seja, quando você recebeu esse amigo, foi a fortuna que te deu. Foi o fado, a fortuna, a bonadeia romana. Ou seja, mas a fortuna, quando ela te deu esse amigo, você não agradeceu. E agora que ela o levou de volta, você impreca contra ela. Seja justo com a fortuna. Saiba respeitar os ciclos da vida. Saiba respeitar aquilo que no Egito Ptahotep chamava a lei da Maat, as leis da vida. O Dharma indiano, a lei da Maat no Egito, e aqui a fortuna, o fado, a bonadeia, a boa deusa, aquela que rege o destino dos homens. Sobre a doença, aqui ele fala, uma das cartas de Lucílio, parece que ele anuncia que estava bastante adoentado. E Sêneca lamenta tudo isso, mas vai falar ele a respeito da sobrevivência, de como encarar com dignidade a dor. Ele diz o seguinte, o simples fato de viver é, às vezes, um ato de coragem. Os pensamentos que me trouxeram a paz na doença tiveram sobre mim o efeito de um medicamento. Ou seja, o fato de viver sabendo de todas as adversidades, estar pronto para enfrentá-las com dignidade, já faz desse homem consciente um grande corajoso. E o que mais me consolou na minha dor quando doente, ele conta que, com o seu pai já velhinho, ele tem uma doença, porque Sêneca a vida inteira teve uma saúde frágil. Ele tem uma doença que o deixa pele e osso, muito magro, e que ele sofria tanto, tinha tantas dores, que ele desejou morrer. Aí ele vai dizer, o que mais me consolou, mais do que qualquer medicamento, foram ideias. E aí eu acho isso o selo de um filósofo de verdade. Que todo filósofo de verdade, seja ele pequeno, médio ou grande, tem uma característica em comum. Ama as ideias. As ideias são luminárias para ele. As ideias amortecem as dores, as ideias orientam. Ama as ideias. Há algo de divino nas ideias verdadeiras, nesses pilares, nesses bastiões que nós vamos atravessando ao longo da vida, que vão nos iluminando, vão marcando o nosso caminho. Ele diz, essas ideias foram o meu melhor medicamento. Os consolos que as reflexões morais proporcionam têm uma virtude curativa, e tudo o que se refere à alma é também útil ao corpo. Ou seja, essas ideias me geravam uma predisposição moral tão boa, uma fortaleza tão grande diante da dor, que é necessário enfrentar a dor, que isso influenciava o meu corpo. Meu corpo resistia melhor à doença, porque a minha alma era capaz de enfrentar a dor. Porque ideias são alentos, ideias demarcam caminho, ideias te orientam. Ideias, como nós costumamos dizer hoje em dia, são luzes no final do túnel. Você não se perde no meio do túnel, por muito doloroso que ele seja. Tu morrerás,
mas não porque estás doente, mas porque vives. Portanto, não deixa que o medo te diga que a doença é um veículo da tua morte. A vida é um veículo da tua morte. A doença pode resultar em dor, pode resultar numa cura ou pode resultar na morte. A vida certamente vai resultar na morte. Portanto, não deixa que o medo fique te ameaçando como se a doença acrescentasse um risco com o qual você já não convivesse desde sempre. Muito sadio pode, num determinado momento, morrer, por qualquer outra circunstância da vida. Seja a morte duvidosa se ela vai te dar a morte, mas a vida com certeza vai dar. Portanto, isso é mais uma razão para não temermos tanto assim a doença. Por que os ignorantes suportam mal o sofrimento físico? Porque não têm o costume de ficarem atentos à alma, totalmente ocupados só com o corpo. O sábio cultiva relações com a melhor parte do seu ser, a parte divina. Com a outra, que na sua fragilidade não para de se queixar, ele se relaciona o estritamente necessário. Ou seja, o ignorante só tem uma única coisa, que é o seu corpo, os prazeres do seu corpo, as dores do seu corpo, o bem-estar do seu corpo. Se o corpo está mal, ele não tem para onde a consciência fugir. A consciência não conquistou nenhum outro espaço interno para onde ela possa sair desse veículo dolorido e encontrar um veículo em que está em paz. Portanto, ele sofre mais do que qualquer um e teme mais do que qualquer um. À medida que o homem avança no conhecimento de si próprio, ele vai conhecer vários outros planos sutis que podem estar muito em paz, podem estar muito bem e podem ser um excelente refúgio quando o corpo não está bem. Então você vai perceber, mesmo no nosso momento histórico, como por exemplo um Alexander Solzhenitsyn, numa prisão, o quanto ele foi inspirado e quanto criou ali o coração da sua obra, o quanto Giordano Bruno, o filósofo, às portas de ir para uma fogueira, ainda assim era íntegro, era inspirado, tinha ideias maravilhosas. Como esses homens conseguem isso? Sua consciência não tem só um quarto, a sua morada tinha vários quartos. Isso me lembra Teresa de Ávila, claro. Tinha vários quartos dentro dessa morada. Ele podia se evadir de um corpo tão queixoso, fixando-se em outro plano, que esse continuava lhe oferecendo realizações, felicidades e bem-estar. A ignorância nos limita a viver num único cômodo da nossa existência humana. Tudo depende da ideia que temos das coisas. Tu abrandarás a dor dizendo o que ela é. Não é nada sério, tenhamos paciência, já está quase no fim. Isso é bonito porque também está presente em várias mitologias que diziam que quando você conhece o nome do inimigo, inclusive a Índia, você conhece o nome do inimigo, você denomina aquilo contra o qual você luta, você adquire poder sobre esse inimigo. Portanto, tem muito mais chance de vencê-lo. A Índia falava, inclusive, que conhecer o nome do divino o aproxima dele. O nome mais profundo, a identidade mais profunda das coisas. Ou seja, quando você denomina a dor, olha, um acidente do meu corpo, que ou ela vai ser muito forte, mas se ela for muito forte não vai ser duradoura, ou ela vai ser fraca. Se ela é fraca, ela é suportável. Portanto, ela não teria por que me apavorar tanto assim. É um mal-estar do corpo que já está passando, já vai acabar, já vai vir uma outra aventura para a minha consciência. Se eu a encaro como uma coisa insuportável e eterna, ela destroça todas as possibilidades de continuar consciente e lutando pela vida. Então, há que denominar a dor. Não é nada tão grave assim. Olha quantas pessoas na humanidade estão sofrendo mais do que isso. Pensar na dor do outro, no drama do outro também é importante. Olha quantas coisas boas eu já fiz na vida. Como é que eu não sou forte para prevalecer sobre isso? É preciso lutar com todas as forças contra a dor. O atleta vence a dor e suporta tudo por amor à glória. Se vencemos, nossa coroa será a virtude, a força moral, a paz definitiva, se assim o determinar a fortuna. Percebam que exemplo interessante dele. Um atleta é um cidadão que sofre o tempo todo já nos treinos. Nas provas sofre mais ainda. E por que ele suporta com tanta altivez toda essa dor? Porque ele quer a vitória, quer a glória, quer o pódio. Bom, você quer a posse da tua própria alma, você quer a posse da tua própria consciência e não é capaz de suportar a dor por um prêmio desses? O outro suporta por uma coroa de louros
E você não suporta pela coroa das virtudes, que é muito mais valiosa? Ou seja, é possível suportar a dor. O que te falta talvez seja a motivação. Talvez essa coroa de virtudes não te pareça um prêmio tão bom assim. Então há que buscar a sabedoria, há que expandir a sua consciência. Que assim você se coloca de maneira correta para enfrentar ou um período doloroso ou um período definitivo, se assim determinar a fortuna. Para ambas as coisas eu estou preparado. Ele vai dizer, é preciso dizer, exatamente no momento mais doloroso, dizer para si próprio, talvez eu me lembre disso um dia com menosprezo. Talvez eu considere que tudo isso que eu nesse momento achei tão duro, não tão duro assim. Ou pelas experiências da vida como um todo, ou porque outras dores mais sutis fazem com que essa dor física não pareça a maior de todas as dores. Eu me recordo de uma pessoa que uma vez conversava comigo e me disse que quando ela teve o seu primeiro filho, ela conversou com a sua mãe, uma aluna de muitos anos atrás. Ela conversou com a sua mãe e falou, mãe, existe alguma coisa mais dolorosa do que ganhar um filho? E a mãe disse, sim, minha filha, existe, é perder um filho. É muito mais doloroso. Ela havia perdido uma criança. E ela ficou pensativa naquilo e chegou à conclusão que realmente é assim, as dores psicológicas doem mais do que as do corpo. E talvez olhando em perspectiva lá na frente você diga, nem foi tão dramático assim. A minha imaturidade e o meu medo fizeram a coisa parecer pior do que realmente era. Quem sabe? Quem sabe? É uma possibilidade da vida. A dor tomou conta do teu corpo, mas não da tua alma. Pensa nos atos virtuosos e corajosos que realizaste, nos bons papéis que sustentaste, ou seja, todas as coisas boas que fizeste pela vida. Imagina que tem certas pessoas que chegam diante da morte e querem um ponto de apoio, ou seja, lembrar de alguma coisa boa que fizeram, de algum benefício que trouxeram ao mundo e não encontram esse ponto de apoio. E você tem vários, você é um privilegiado. Você tem altivez e dignidade diante da dor se é necessário sofrer, diante da morte se é necessário morrer, porque a tua vida não foi em vão. Ao invés de apiedar-se de si próprio, apiede-se desses, que não tem um ponto de apoio onde sustentar a sua consciência diante da premência da morte, diante do imediatismo da morte. Então há muitas maneiras de você polarizar em outros elementos que fazem com que a dor não pareça tão drástica assim e aumenta muito o teu suporte. Podes sempre servir-te do teu espírito, ainda que imobilizado pela dor. Podes ensinar, escutar, aprender, interrogar, usar a memória, usar todos os atributos do teu espírito, ainda que imobilizado numa cama, o teu espírito pode expandir e muito adiante do que o teu corpo te permite. E é interessante você perceber que cada vez que nós somos capazes de, no meio de uma dor, pensar, eu vou passar isso de tal maneira que eu possa ensinar alguém, de tal forma que se essa pessoa passar por essa dor, sofrerá menos que eu. Portanto, vou fazer dessa dor um aprendizado, e outros que passarem por aqui sofrerão menos do que eu por causa desse aprendizado que eu passaria adiante. Por causa da minha experiência, outros sofrerão menos. São formas mentais, mas vocês não sabem como as formas mentais têm um efeito drástico no corpo. Percebam, de vez em quando é bom fazer alguns exercícios. Imaginar o que está acontecendo no seu corpo, imaginar uma dor, às vezes que daqui a pouco você está sentindo. A imaginação, o poder da mente sobre o nosso próprio corpo é uma coisa muito interessante. A gente se sugestiona para bem e para mal, temos esse poder. E, portanto, uma boa postura mental, um apoio em boas ideias, vai te tirar dessa intensidade. Nós nos afogamos no copo d'água em geral porque nos colocamos do tamanho do copo d'água. Se você se coloca maior, vê o copo d'água em perspectiva, vê que ele pode não ser muito bom, mas já não dá para se afogar nele, ele já é pequeno demais para isso. Quando você recupera o seu verdadeiro tamanho humano. O tempo não acrescenta nada a uma vida consagrada ao bem. Vejam que ideia ousada e bonita. Eu vibro quando vejo ideias desse tipo. Aliás, vou falar para vocês. Para um filósofo, é um prêmio encontrar uma ideia. E essa é uma ideia linda. Ele diz, repito, o tempo não acrescenta nada a uma vida consagrada ao bem. Um dia só para um sábio é mais longo do que a vida mais longa para um ignorante. Ou seja, o que a gente veio fazer no mundo? Aportar valores ao mundo.
trazer o bem ao mundo, sermos veículos, sermos a flauta através da qual a música chega ao mundo. Nós viemos para ser mediadores, para que valores cheguem ao mundo. Se já fomos, se fomos hoje, se fomos ontem, se temos sido, o tempo só vai nos acrescentar mais oportunidades de ser, porém, qualquer momento que ele nos leve, o nosso dever está cumprido. Ou seja, eu entrei em contato com o bem, fui capaz de servir a ele e através de mim ele se manifestou no mundo. Tá bom, o meu papel está realizado. Agora, se o palco da vida foi grande ou foi pequeno, se ele foi curto ou foi longo, isso tem fatores que não dependem de mim, mas eu estou tranquilo. O tempo não me acrescenta nem me tira grande coisa, uma vez que a essência do que eu vim fazer no mundo eu já tenho feito. E essa ideia é muito consoladora. Seja para um sábio um dia, vale mais do que uma vida inteira e longa de muitos outros. Portanto, o tempo não pode muita coisa contra os sábios. Eles encontram eternidade num único momento, porque em um momento eles realizam a sua condição humana. São capazes de colocar a plenitude dos seus poderes humanos em ação. Portanto, aquele momento justificou uma vida. Se houver mais momentos, eu faço de novo. Se não houver, já dei meu recado. Vocês entendem a profundidade numa ideia como essa? Por isso, a plenitude num momento justifica uma vida. A plenitude de valores humanos. A plenitude de ser e servir ao mundo como ser humano, que é o que nos cabe. Bom, enfim, hoje concluímos com essas ideias. Sei que são muito fortes e o que eu acho mais sensacional quando você pega um autor do porte de Sêneca, como já falei, é que ele tem muitas ideias. As ideias dão um sabor tremendo à leitura, dão um sabor tremendo à vida. Autores desse tipo não são tão comuns assim na história, são joias. Às vezes eu fico pensando, falamos de morte, de vida, nesses momentos que estivemos aqui juntos. Nós poderíamos dizer que Sêneca estava vivo ou estava morto? Olha o quanto de vida ele foi capaz de nos dar. Estava morto? É muito do ponto de vista médico, há uma série de indicadores que dizem que um ser humano está vivo ou está morto. Do ponto de vista filosófico é bem mais complicado de definir isso. É uma questão que exige muito mais pesquisa e observação, porque há outras e muitas outras formas de viver. Então, muito obrigada por compartilhar comigo no dia de hoje desse momento tão belo de vida de Sêneca entre nós. Um abraço a todos.